Você lembra do caso de tentativa de feminicídio ocorrido no interior do Ceará, em que a vítima, uma jovem de 21 anos, teve as mãos amputadas? Felizmente, nesse caso, os membros foram reimplantados. Mas a situação trouxe mais uma vez à discussão a importância da fisioterapia e da terapia ocupacional na reabilitação de pacientes. Essa jovem, sim, já está fazendo esse tipo de procedimento. Dos mais simples aos mais desafiadores, são ações que estão proporcionando recomeços de vida a diversas pessoas. Depois do caso grave que aconteceu no interior do Ceará, onde uma jovem de 21 anos teve as mãos amputadas porque foi agredida pelo ex-companheiro, surge algo muito importante também nesse processo, que é o papel da fisioterapia e da terapia ocupacional para a reabilitação de pacientes que sofreram casos graves como esses e casos mais a menos. A gente vai conversar agora com o Dr. Jefferson Alencar para falar da importância desse procedimento, que além de técnico também, o doutor, é um procedimento humano. Como a gente estava conversando nos bastidores, são atividades simples do dia a dia que você acaba sendo impedido de realizar por conta dessa necessidade de reabilitação e a importância, vamos falar da importância da terapia ocupacional também. Isso. A gente tem aqui um trabalho muito bacana, como a gente sempre fala para os pacientes, né? A gente quer que os pacientes, nós queremos que eles superem seus limites. Então, você imagina se colocar uma perna para quem perdeu uma perna, ou um braço para quem perdeu o braço, o dedo, como nós trabalhamos aqui, o paciente tem uma autonomia novamente, né? Então, ir para o supermercado, ele ir para a igreja, ele faz as atividades simples, que a gente acha simples, mas que para o paciente que perdeu um membro, ele foi mutilado, é muito difícil. Então, a terapia ocupacional, a fisioterapia é essencial para acompanhamento com esses pacientes. Então, abotoar o sutiã, mexer uma panela, cozinhar no dia a dia. Então, isso é mais difícil para a pessoa que perdeu ou teve uma lesão no membro superior, onde a terapia ocupacional e a fisioterapia atuam muito bem. E se eu pudesse falar também dos casos que levam a esses casos de precisar amputar um membro, o que é que tem liderado aqui, principalmente os pacientes que o senhor atende aqui na sua atividade? A campeã de amputação continua sendo diabetes. A gente sempre costuma falar isso para os pacientes, para os profissionais, os estudantes que vêm aqui, e também um alerta para a população, né? O diabetes, ele é a causa principal de amputações. A gente vê depois acidentes automobilísticos, alguns tumores e algumas anomalias congênitas, né? Os pacientes nascem com o membro tortinho e às vezes precisa fazer uma amputação eletiva para poder protetizar aquele paciente. Mas a campeã continua sendo a diabetes e, por incrível que pareça, problema simples, né? Uma meia, uma costura de uma meia lesiona o paciente. Vocês vão acompanhar alguns casos aqui, como a gente está conversando com os pacientes, que eles vão relatar isso também. Espinho, pisou num espinho, não sentiu. Chinelo, cabrecho de um chinelo, né? O cabrecho, como nós falamos aqui no Ceará, pode lesionar o paciente, calosidades. Então, são problemas simples. São pequenos distúrbios que levam à amputação. Infecciona, não consegue tratar e acaba amputando. Exatamente o que a gente ia falar. Não necessariamente, por exemplo, falando da diabetes, né? Não necessariamente você precisa ter acometido dessa doença para poder ter ali uma lesão, um corte, algo. Às vezes algo inofensivo pode levar à amputação de um membro. Pode levar à amputação também. Às vezes uma infecção, um corte, por exemplo. Já conheci pacientes que tiveram um corte, não teve um tratamento adequado, infeccionou e acabou levando à amputação. Nesse caso, Xaramubim, como é que o senhor avalia o setor da fisioterapia mesmo? Foi um sucesso? Dava para ter sido melhor? Foi desafiador? Como é que o senhor avalia isso aqui no tratamento que a gente teve que observar dessa paciente? Infelizmente aconteceu esse caso, né? E teve um bom sucesso da cirurgia dos profissionais, porque também teve um bom transporte, né, dos membros mutilados. Isso é importante. E agora já começou o processo de reabilitação e precisa continuar o processo de reabilitação, né? Agora sim que a fisioterapia entra com mais força, porque o paciente necessita desse acompanhamento junto com a terapia ocupacional. Então, antes da gente passar para os pacientes, que a gente vai conversar com eles daqui a pouco, como é que o senhor pode avaliar a questão do avanço da fisioterapia, da terapia ocupacional, do que a gente tem hoje de tecnologia, de estudo, que pode avançar cada vez mais o setor para que os profissionais sejam munidos dessas informações, de novos equipamentos para poder tratar casos como esse e, de fato, proporcionar uma melhoria de vida, na qualidade de vida dos pacientes?
Nós temos um avanço bastante considerado, né, no tratamento da fisioterapia, da terapia ocupacional também, equipamentos, tecnologia, que a gente auxilia, né, que nos auxiliam, na verdade, ao tratamento com o paciente. Então, a gente usa isso, scanners, alguns feedbacks visuais que o paciente pode se utilizar de equipamentos para poder ter uma melhor reabilitação, uma reabilitação mais dinâmica, né, digamos assim, né, não ficar muito parado, como eles relatam. Doutor, daqui a pouco a gente volta a conversar com o senhor. Vamos falar um pouquinho aqui com alguns personagens, né, desse tempo que a gente está conversando. A gente vai falar agora com o senhor José Orlando, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o que levou o senhor a ter que amputar um membro e também como é que está todo esse processo de reabilitação. O que levou a ser amputado foi através da diabetes, né? Saiu um carocinho no meu pé. Através desse caroço foi inflamando. Daí fui para o hospital, fiquei internado uns 20 dias, né, numa UPA. Como demorou a sair uma vaga hospitalar para mim, daí eu estava tomando remédio, né, mas só que o antibiótico não serviu. E fiquei muito tempo aguardando uma vaga, chegou ao ponto de... Quando apareceu uma vaga, já era tarde demais, entendeu? Daí chegou ao ponto de ser amputado. Foi através da diabetes principal. Há quanto tempo que o senhor está usando essa prótese? Está ajudando o senhor nas suas atividades do dia a dia? Tá, sim. Hoje eu sou totalmente reabilitado, né? Faço academia, ando, vou no mercado, não me impede de eu fazer nada, né? Quer dizer, de eu trabalhar na minha função que eu trabalhava, hoje eu já não consigo mais, porque minha profissão eu sou torneiro mecânico fresador, né? Então eu trabalho em pé, né? Então é muito tempo parado em frente a uma máquina. Então para mim já não dá mais para mim. Mas, fora isso, eu ando, faço academia, vou no mercado. Ando normalmente, praticamente normalmente, mas com muitos cuidados. Né? Diante de tudo que o senhor passou, está satisfeito com a vida que o senhor leva hoje? Completamente satisfeito. A biônica foi um incentivo muito grande que me reabilitou a voltar a andar de volta. Perfeito, senhor José. Vamos para outro José aqui, que também é personagem da nossa história, senhor José Ivanildo. Como o doutor estava falando, a diabetes... ela é campeã, né, em levar pacientes a ter que amputar os membros. Foi o seu caso também? Foi o meu caso. Eu trabalhando, aí uma formiga mordeu no pé e saiu aquela bolhazinha, eu vim para o hospital, o médico me internou por 7 dias, aí fez uma raspagem, mas mandou eu para casa e não me deu o medicamento para mim sarar, né? Aí foi o ponto que chegou de arruinar o dedo e foi preciso eu vir para cá, para Fortaleza. Aí, graças a Deus, com a baixa de Deus, o médico operou e eu estou bem. Graças a Deus, estou bem. Não sou mais aquela pessoa que era antigamente, mas estou satisfeito. Através daqui, o benefício que fizeram aqui, está muito ótimo. Estou satisfeito da minha vida. No seu dia a dia, atividade que o senhor costumava fazer no mercantil, na padaria, na sua cidade, visitar parentes? Fazer a mesma coisa agora. Só não posso trabalhar em serviço pesado, que você sabe que não dá, né? Descer em canto... a declive, a gente tem que procurar os cantos melhor, mas estou satisfeito, graças a Deus. Então, para o senhor tem sido importante? Tem sido importante demais, graças a Deus. Voltar a andar normal, ir para a missa, ir para a cidade, fazer alguma coisinha maneira, está bom demais. Perfeito, senhor José. Muito obrigado pelo seu depoimento, sua entrevista. Agora a gente volta aqui para o doutor Jefferson. Queria que o senhor pudesse falar, depois desses 2 relatos, é um trabalho de fato que a gente vê aqui materializado. A diferença que a fisioterapia, a terapia ocupacional tem feito na vida desses pacientes. Como é que o retorno para o senhor está proporcionando a qualidade de vida para essas pessoas que retornam a fazer atividades simples do dia a dia depois desse trabalho? Isso aí é imensurável, né? É um orgulho muito grande quando a gente observa o paciente voltando à vida diária dele, né? Através da fisioterapia, através do processo de reabilitação. Então, a gente fica muito satisfeito, com certeza. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. E agora a gente volta para os estúdios da TV Otimista.